Saber sobre uma loja de aquarismo, você vai encontrar nesta live que está começando agora. Uma ótima noite a todos vocês, sejam todos bem-vindos. Estamos dando início a mais uma live Resenhas do Aquarismo. É uma imensa satisfação receber todos vocês. Hoje teremos um bate-papo aí bem legal. Daqui a pouco o nosso convidado vai estar aí chegando na live. Será uma honra poder, ter esse bate-papo hoje, o primeiro bate-papo que nós fazemos com um lojista. Pois é, esse será o primeiro bate-papo que nós vamos estar fazendo com um lojista aqui em nossa live. Então, fiquem na live porque vai ser uma live mesmo incrível. Hoje nós vamos conversar com o lojista, vamos tirar todas as dúvidas, todas as suas dúvidas que vocês também podem estar enviando, aqui no chat durante a live. Pode perguntar o que vocês quiserem, porque é a primeira live que nós fazemos e trazemos um lojista disposto a falar, Então a gente vai saber como é esse processo aí da chegada dos peixes na loja, como é o cuidado, que a loja tem com relação a esses peixes até chegar até a sua casa, até o seu aquário. Então, já compartilha aí com essa live aí com a galera. Daqui a pouco o nosso convidado vai estar chegando aqui. Já quero me adiantar, já no início da live, falar com todos vocês que já temos o convidado para a próxima live que vai acontecer de forma muito especial no sábado. Pois é, próximo sábado vamos ter uma live aqui à noite, um convidado que nós vamos falar após essa live, tá certo? Mas já compartilha aí com a galera essa live. Daqui a pouco o nosso convidado vai estar aqui batendo um papo bem legal com a gente. Nós já abrimos de forma antecipada para que nós possamos aí compartilhar com a galera, tá certo? Hoje nós fizemos uma rotina aqui muito tranquila. Hoje, dia dos professores. Vou aproveitar a oportunidade, para desejar aí um feliz dia dos professores a todos os profissionais da área da educação que mesmo com toda a dificuldade, mesmo com todos os contratempos, empecilhos, todos os obstáculos, todos os dias estão aí, dispostas a ensinar. Então, um forte abraço a você que acompanha, os nossos conteúdos e que é um profissional da área da educação. Então, hoje, como não teve aula, devido ao seu dia dos professores, nós fizemos aí nossa TPA, nossa manutenção aqui no nosso aquário plantado, nosso aquário de 84 litros, que está começando a ganhar forma, Ainda falta algumas plantas aqui para complementar aí, o layout do nosso aquário. Ainda falta nós começarmos a utilizar o CO2, mas como vocês podem ver, já está bem legal. Hoje, infelizmente, acabamos perdendo um dos nossos peixes aqui. Não sei qual o motivo, Até porque a gente procura sempre fazer, o melhor aqui no nosso aquário com relação à questão de qualidade de água, a qualidade também na questão da alimentação para os nossos peixes. E aí hoje eu vim dar uma olhadinha aqui, infelizmente tinha perdido um dos nossos tricogáceas. Mas é isso, Todo aquarista um dia perdeu um peixe, E sempre perde, Essa é a realidade, não temos para onde correr, sempre acontece esses contratempos. Mas existe uma grande diferença entre os contratempos e também o descuido. Olha lá, hein? Vamos interpretar essa questão aí direito. Pois é, entre você perder um peixe, por um motivo que você não sabe explicar, com relação à sua perca, porque você cuida bem do seu peixe, Você faz testes, você faz manutenção, você oferece aí uma alimentação de extrema qualidade para os seus peixes e você perdeu o peixe porque você sabe que você não cuidou, você não alimentou, você não fez teste, você não fez TPA, seu aquário está com amônia, enfim. São essas dificuldades aí, essas situações que acontecem com a gente quando a gente cuida, o pessoal já entrou aqui na live, deixa eu dar uma boa noite aqui, o Guilherme, o Martins também já está por aqui, a BRC, também está aqui, não está com o nome e o perfil, e o perfil aqui, nosso convidado aqui, Aquário Way já entrou aqui na live. É só enviar a solicitação que a gente aceita aqui para a gente começar o nosso bate-papo. E para você que está acompanhando essa live agora, já compartilha com a galera, porque a live de hoje está sensacional. Hoje é um bate-papo de
Aquarista para aquarista que também é lojista. Então, se você tem algumas dúvidas com relação à chegada de peixe na loja, como é que esse peixe vai parar na sua casa, se de forma saudável ou não, e dentre tantas e tantas outras aí, questões que nós vamos abordar durante a nossa live. Nosso amigo Paulo também já chegou aqui na live, só enviar a solicitação que a gente aceita, tá certo? Deixa eu ver se eu consigo aqui também compartilhar aqui com a galera. Mais uma vez, desejar uma ótima noite a todos vocês que está chegando aí para a nossa live. Agradecer também a todos que enviou as perguntas, né? Foram várias perguntas que foram enviadas aí para essa live. Eu já aceitei aqui. Boa noite. Olá, tudo bem, André? Tudo bem, pessoal? Tudo bem, tudo na paz, tudo tranquilo. Por aqui, graças a Deus. E vocês? Hoje super corrido, hoje labutamos bastante aqui. Primeiramente, agradecer o convite de você aí, né? De participar da live. Também, parabéns para todos os professores, que hoje é dia dos professores também, né, André? Sim. Nós temos duas crianças aí de 9 e 11, nossa extensão aqui da nossa casa. Então, é uma profissão muito bacana e você trabalha na área da saúde também. A área da educação. A educação. É que tem o nosso amigo aqui que trabalha a esposa trabalha na área de saúde, então deu esse delay aí. Bom, eu quero primeiramente agradecer, né, a você por ter aceitado, né, o nosso convite para estar participando dessa live, desse bate-papo aí. O primeiro lojista, né, que a gente traz aqui a fim de tirar algumas dúvidas, de explicar como é que funciona uma loja de aquarismo, né, desmistificar também algumas coisas. Então, assim, a live de hoje, como eu falei nos stories, né, vai ser uma live bem legal que vai abrilhantar ainda mais a mente do aquarista. Sim, sim. E com certeza. André, queria primeiro falar a respeito que a gente trabalha numa profissão, numa loja que a gente adora, tá? A gente não está aqui simplesmente como muita gente acha que estamos para poder só comercializar produtos animais. Primeiramente, você precisa ser um hobbyista, né? Para depois a gente abrir uma loja, quer dizer, fui algum tempo hobbyista, me apaixonei pela aquaricultura, pela... Acho que tá dando eco aí ou não? A impressão? Tá Não. tudo bem? Tá. E a gente, bom, faz o que a gente gosta, sabe? A gente é apaixonado por esse hobby maravilhoso. E a proposta sempre é poder a gente ajudar. Contribuir e ajudar, né? Contribuir e ajudar o nosso hobby. Primeiramente, né, é mais ou menos isso. Bom, fala o seu... Está aqui, né, no intuito, na intenção de proporcionar, né, e agregar conhecimento e também de ter conhecimento também, tanto dos aquaristas, todo mundo que está envolvido no hobby. Aprender com eles, viu, André? A gente aprende muito com o pessoal que vem aqui na loja, viu? Aprende diariamente. Parece que quanto mais a gente estuda, mais parece que a gente não sabe. Essa é a realidade. Exatamente. E sempre tem uma coisa para a gente aprender. Verdade. Bom, então assim, conta pra gente aí como é que começou essa sua paixão aí pelo aquarismo. Conta um pouco da sua história, como tudo começou, né? Então, André, assim, me surpreendeu hoje, que hoje eu tive aqui uma revelação, né? Eu achei que estaria envolvido, né, na parte do aquarismo em 91. Hoje eu acabei de receber umas fotos desde 85, nossa, 85, 86, eu já estava já apaixonado pelo hobby. Já começando a fazer manutenção, montando aquário, até eu tocar foto aqui, né? Que já vem com a data atrás, me surpreendeu. Então já faz 40 anos que a gente já está, né? Fazendo a mesma coisa, né? Apaixonado
mesma, vamos dizer, essa profissão aí. É uma vida inteira. 40 anos de hobby. E aí começou, né? Ele começou a montar ali uns aquarinhos, uma coisa meio informal, e começou aí os amigos gostar e tudo mais, é onde despertou, né? Aí a questão de começar a trabalhar de fato com isso. Mas a história já... Né? Em 91, né, fui diplomado, né, sou técnico em contador, né, trabalhei na área da contabilidade. Eu fiquei muito na dúvida o que eu ia seguir a parte de contabilidade, tendo ainda uma facilidade, porque o meu pai tem um escritório de contabilidade, estava tudo mais fácil. Eu percebi que era muito louco na época, meio insano, né? Vou ter uma loja de aquarismo, né? Então muita gente achava que era tipo um capricho, uma loucura, uma coisa não legal. E hoje a gente, graças a Deus, é reconhecido por poder ajudar várias pessoas aí a adquirir seu aquário, seu pedacinho do rio, né, do lago, do mar, dentro da sua casa. É isso. Sim. E assim, se tratando também ainda dentro dessa parte que você fala com relação à questão de sempre estar procurando ajudar, essa questão do conhecimento. Lá atrás, naquela época, o conhecimento assim dentro do hobby, dentro do aquarismo, era algo tão acessível como hoje ou tinha algumas limitações? Era muito diferente, né, André? Você tinha livros, né, literatura, você tinha alguns blogs, né, estava começando, nem tinha internet, no meio, vamos dizer aí, da trajetória, mas tinha uma coisa que era bacana, existiam importadoras, eu tinha uma importadora muito como carro-chefe da gente, a gente estava sempre muito presente com ela, porque elas capacitavam a gente, trazendo pessoas de fora, fazendo cursos, fazendo encontros de lojistas para poder passar sobre informações de produtos, rações, equipamentos. Só abaixar um pouquinho. Entendeu? E, enfim, então, onde a gente conseguia, além de estudar, né, a gente conseguia ter esse apoio, né, das importadoras. Então, era muito importante. Mas era só isso, viu, André? Era muito difícil você conseguir, a não ser que estudasse mesmo. Certo. Bom, eu tenho aqui várias perguntas, né, da nossa caixinha, que a gente abriu uma caixinha de perguntas aí para a galera. E como toda live, né, eles enviam as dúvidas. E aí eu tenho algumas perguntas aqui que eu vou fazendo, né, no decorrer da live. E vamos começar. Já tem uma pergunta que diz assim, ó, quando foi que o aquarismo deixou de ser um hobby para você e passou a ser algo mais sério no sentido de montar uma loja? André, foi assim, como eu disse, eu me formei, né, e eu já trabalhava com contabilidade, tá? Eu cheguei a abrir um escritório e é uma coisa que não conseguia me identificar atrás de uma mesa, ficar administrando, né? Fazer a contabilidade das empresas. Eu não me sentia legal à vontade. Era mais você tentar seguir a profissão do seu pai, né? E quando eu me montei o aquário, eu fiquei realmente apaixonado, fascinado pela reprodução dos peixes, né? Principalmente, que na época não tinha variedade de peixe, a gente não tinha acesso de vir peixe da Bahia, Pernambuco, Maceió, Rio Grande do Sul. Era muito regional. Era muito espadinha, beijador, tricogaster, paraíso, peixes como king, o carpa. Então, o que acontece? Você era limitado em variedade de peixe. E eu gostava muito de criar lebiste, guppy, né? Então você ia colocando os registros, eu ia aumentando. Quando não tinha dinheiro para comprar o aquário, eu pegava vidro de palmito. Eu sempre ia abrindo aquelas beta acidente da época, né? Umas bombas que era bem potente, né? Que aguentava 5, 6 registros. E é onde eu ia estudando e começando a participar dessa reprodução, né, desse mundo gostoso. Plantas que não tinha muita variedade, era elódia, cabomba, valisnéria, era muita coisa, pouca variedade.
E aí as coisas foram aumentando com o tempo, a possibilidade de ir para São Paulo, buscar mais variedade de peixes, plantas, equipamentos, conhecer importadoras. Porque lá era o centro de tudo, né, André? Lá na época, tudo era em São Paulo. Tinha a Aquário de Itaquera, que já era grande, forte. Tinha o Tadal Fukuda, para quem conhece. Tinha. Quem mais que tinha? O Roberto Okita. E um monte de gente que a gente foi conhecendo e podendo ter acesso a equipamentos, peixes e plantas diferentes. Tá certo, então. Vou desejar aqui mais uma vez uma ótima noite ao pessoal que está chegando aqui na live ainda, né? Temos mais aqui mais algumas perguntas para você. A próxima pergunta diz assim, eu achei bem interessante essa pergunta. Olha, o que o aquarismo te ensinou sobre paciência e disciplina? Aí é uma coisa bem. No início, né? Os aquaristas é uma coisa que o aquarista não tem, é paciência. A disciplina ele vai adquirindo aí com os desafios que ele vai tendo no decorrer do processo, tá? Mas geralmente não tem um aquarista paciente. Geralmente a pessoa vai montar o aquário, ela já quer tudo para ontem, né? Só que infelizmente, né? Ou melhor, felizmente, o hobby você tem que ter paciência. Eu acho que essa que é a graça aí, que é o legal. Você passar por esses desafios e aprender. Sim. E o aquarista só aprende, às vezes, infelizmente, errando. Outra coisa, André, eu vou fazer uma analogia, tá? O aquário é complicado, eu entendo a ansiedade da pessoa, ela adquirir o aquário e já cair já com os peixes. Eu faço uma analogia mais ou menos igual você no Natal, uma criança ganha uma bicicleta sem o pneu, sem a roda. Como que ele vai andar? Tudo bem, João? E então o que acontece? Então eu até entendo a parte da pessoa, né, que tá no início, né, do hobby, ele já querer levar o aquário, levar o peixe, já querer colocar o cascudo, colocar. E na realidade não é bem assim. É o que você falou, paciência e disciplina. Quando você tem essas duas coisas, você tem um sucesso aí garantido na parte do aquário bem montado, vamos dizer. Deixa eu só perguntar uma coisa, gente. Vocês estão conseguindo ver a gente nitidamente ou não? Porque aqui na nossa tela tá ok, mas aqui no outro celular tá meio embaçado. Alguém consegue confirmar se tá ok o som? Aqui eu consigo ver normal também. Tá normal? Para mim tá. Vamos ver se o pessoal ver se o pessoal tá conseguindo ver legal aí, porque no outro celular aqui tá. Você só tira ali, então. Microfone. Não é o microfone. Não? É a conexão Wi-Fi. Wi-Fi? Então. Pode desligar. Quer que eu desligue? Deixa eu desligar aqui, André, um minutinho só. Tá dando uma interferência aqui na nossa. Pronto, tá certo. Liga então. Pronto, aí. Pronto, vamos ver agora se melhor. Aguardar um pouco. Não, com relação ao áudio tá tranquilo, mas foi mais com relação à imagem, né? Que tava embaçado. A imagem. Então, beleza. É isso aí, André. Pronto, então. Aqui tá com bola. Voltou? Tá bem atrasado agora. Para mim aqui continua. Tá bem? Então tá bem? bom. Vamos lá, André. Vamos. Pronto. Primeiramente, André, vamos agradecer todo mundo que está participando da live aí. O pessoal tá. é fora de série, cara. Não tenho o que falar. Todo mundo que está aí participando tem a sua importância no hobby. É muito importante, independente se a pessoa ela tem uma beteira, se ele tem um aquário de 500 litros, mas ele está aí querendo aprender, participar, enfim, do nosso hobby. Muito bacana isso. Aí você falou com relação a essa questão da beteira, falou algo bem interessante, porque na verdade, eu entrei no aquarismo, posso até compartilhar essa história com vocês. Foi através da curiosidade, porque, na verdade, meu cunhado já estava, né? Porque ele sempre teve esse amor por peixes,
e sempre conversava comigo a respeito. Eu nunca fui de dar assim, muita atenção. Aí teve um evento que eu fui trabalhar, e aí eu cheguei na loja de aquário e disse, eu vou montar um aquário. Aí eu vou colocar lá no cantinho, lá na sala. Aí montei, né, o primeiro aquário. Montei um aquário de 15 litros e ficou lá no cantinho, lá na sala. E aí com a fauna toda incompatível, né? Como todo iniciante passa por isso. E aí a gente começou. E você me fez recordar até algo interessante, porque ele montou um autociclante dentro de um tanquinho desativado. E ali ele começou a reproduzir betas e chegou ao ponto de ter, né, pelo que ele já me falou, mais de 100 betas ali nesse autociclante aí que ele montou dentro de um tanquinho. Sim, sim. Quando É tem. bacana isso aí, né, André? Essa história, né? O pessoal que começa aí com um casalzinho e daqui a pouco ele tá envolvido, né? Ele já Sim. tá. É muito bacana isso aí. E ele sabe muita coisa sobre o peixe. Muito, e é um adolescente de 15 anos, né? Que bacana. Isso é legal. A gente, aqui na loja a gente vê, né, que tem muitos adolescentes, no geral, entrando no hobby e eles entram de cabeça, eles querem saber, eles querem aprender, conhecer. E muitas vezes, como eu falei, a gente aprende com eles, né? Eles buscam o conhecimento muito fácil e assimilam as coisas, às vezes, até mais fácil do que a gente. Então, isso é muito bacana, isso é muito legal. E contribui principalmente para a saúde deles, né? Porque hoje a gente vê essa dificuldade de um adolescente sair da frente das telas, né? Claro, com certeza. Isso é um problema aí que a gente vai enfrentar nos próximos anos aí que. E sai um pouco do celular, né? O pessoal fica bem assim, descontraído, né? Na parte de como tá com o seu aquário e tal. Outra coisa, André, eu ia falar agora. Vamos sair e tentar entrar de novo. Tá realmente. Ah, tá ruim? muito. Ô, André, pergunta pro pessoal se tá ruim a Eu imagem. já vi ali. Estão falando. Acho que continua ruim ainda. Estão falando. Estão falando? Vamos tentar sair e entrar de novo? Pronto, você pode sair e enviar o convite novamente. Tá bom. Tá. Tá. Era só um minutinho, gente. Bom, pessoal, fiquem aí na live. E a galera já está retornando. Só uma falhazinha aqui na internet, né? E aí eles já estão voltando. Enquanto isso, a gente vai trocando uma ideia aqui, né? Estamos aí um bate-papo muito interessante, muito legal aqui dentro do nosso hobby, né? Que é o aquarismo aí que tem transformado, eu posso dizer que a vida de muitas pessoas pela quantidade de pessoas que já passou nessas lives que nós fazemos toda semana, sempre trazemos um convidado e uma história, né, diferente da outra em alguns aspectos, mas sempre ali dentro parece que acabam se cruzando as histórias na realidade, né? Então já passou por aqui o Mister Beta, já tivemos também a presença do nosso amigo Vlad, que compartilhou da sua história de superação, que viveu aí um quadro de depressão, mas encontrou aí no hobby forças e hoje está aí bem, está gravando bastante conteúdo, está no aquapaisagismo aí. E assim, uma galera que já passou por aqui também, tivemos o Francisco, né? Na última live que tivemos, falando sobre ciclídeos africanos, né, do perfil ABC dos ciclídeos africanos. Hoje estamos aí com o Paulo, né, da loja Aquário Way, e sempre estamos trazendo pessoas para somar no sentido de conhecimento, né? Sábado vamos ter mais uma live aqui com mais um convidado. Próxima semana também, né? Vamos ter mais um convidado para falar sobre junho. Estamos trazendo aí também um aquapaisagista, né? Para a galera que pensa aí futuramente em ingressar nas competições. Então vai ter também um aquapaisagista aqui para compartilhar. Já tivemos a participação de um. Vamos ter a participação de mais um aquapaisagista que vai estar com a gente para poder compartilhar o seu conhecimento. Enfim, a gente sempre está procurando aí agregar cada vez mais dentro aí do nosso hobby, no sentido de compartilhar conhecimento. E essa live foi uma live que eu confesso para vocês que foi uma live muito esperada, no sentido de estar trazendo essa visão, né, de lojista para explicar sobre algumas coisas,
algumas perguntas que nós temos aqui que ainda serão feitas, né, nesse sentido, com relação a essa questão, principalmente dos peixes, né, da chegada dos peixes na loja, como que funciona, no sentido do cuidado com esses peixes quando chegam, né, tendo em vista que às vezes chega alguns peixes não tão legais assim, né, vamos dizer assim, nesse trajeto entre aí o fornecedor até chegar na loja, acaba se perdendo alguns peixes. A preparação desses peixes, né, quando sai do fornecedor até chegar na loja, e essa preparação da loja também até chegar ao consumidor final, que somos nós, né, até chegar dentro dos nossos aquários, os cuidados que eles têm, né, com relação à questão da qualidade de água. Então, enfim, tem muita coisa ainda aí para a gente perguntar durante a nossa live. O Paulo só deu uma saidinha porque a conexão da internet não estava bem legal, mas ele já vai enviar aí a solicitação novamente para a gente dar seguimento aí à nossa live, tá certo? Vou desejar aqui uma ótima noite a todos vocês aí que estão entrando na live, o pessoal que já está aqui, que já enviou, né, o seu boa noite, o Rogério que está por aqui, Pereira Betas, falando aqui sobre seria interessante fazer um encontro. Aí, quando ele voltar na live, já vou falar sobre isso, a gente fazer um encontro. Inclusive, para vocês aí de São Paulo, nosso amigo Bruno, né, do perfil Momento Aquarismo, e também o Paixão, já estão aí organizando o segundo encontro. Vamos ter aí o segundo encontro de aquaristas aí, para você que é de São Paulo participar, dar essa força aí, porque o hobby é isso, né, pessoal? Quanto mais a gente se unir nesse sentido aí, nesses aspectos de compartilhar de tudo um pouquinho, né? No sentido de conhecimento, no sentido de ajudar também, para você que tem aí um aquarista que mora perto da sua casa, no seu bairro, na sua rua, e às vezes precisa de uma ajuda, e você está ali à disposição para poder estar sempre contribuindo com ele, né? E assim, o conhecimento é isso, é ser compartilhado com todos. É como eu havia falado com o Paulo aí no começo da live, né? Parece que quanto mais a gente pensa que a gente sabe das coisas, mas parece que a gente não aprendeu absolutamente nada, tá certo? Então, 20 horas, 26 minutos por aqui, muito calor, né? Misturado com um pouco de chuva. Para vocês que não sabem de onde eu sou aqui do interior do estado da Bahia. E estamos aqui toda semana com uma live e um convidado especial para estar sempre trocando essa ideia com a gente. Bom, o Edi já chegou por aqui, uma ótima noite para todos vocês. E vocês que estão aí acompanhando a nossa live, já envie as suas perguntas, as suas dúvidas, porque vamos dar seguimento ao nosso bate-papo. Vamos lá. O Martins colocou aqui, André. E aí? Vamos lá. Deixa eu responder aqui mais algumas mensagens que estão aqui acima. Como eu havia falado anteriormente para vocês que ainda não estavam aqui, o pedido não está sendo enviado. Deixa eu aceitar aqui. Eu recebi aqui um pedido, eu acabei de aceitar. Mas está parecendo que você recusou, então envie a solicitação novamente, por favor. Porque não apareceu aqui. Vamos lá. Pode enviar novamente. Porque apareceu aqui, eu aceitei, e aí apareceu que o pedido foi recusado. Deixa eu tentar aqui. Vamos lá, pessoal. Deixa eu... Eu vou tentar enviar. Pronto. Enviei o convite. Pronto. Pronto, voltou. Vamos lá, agora deixa só a gente instalar de novo aqui. Precisa. Tá bom. Isso. Bom, para mim tá normal. Não sei Tá normal? Ok. Tá. Vamos lá. Bom, vamos continuar e o pessoal vai falando pra gente se tá ok ou não, tá? Uhum. Vamos lá. Então vamos para mais uma pergunta? Vamos lá.
Bom, a próxima pergunta diz assim, ó, na sua visão, o que mudou no aquarismo desde quando você iniciou até aqui, em relação tanto na questão de compartilhamento de conhecimento e aqui também colocaram com relação também à tecnologia. Nossa, Muito desafio, viu, André? mudou muito. Muito desafio. Aconteceu muita coisa aí, evoluiu demais. Muitas vezes você não percebe que você tem que ser muito dinâmico para poder hoje uma loja, por exemplo, eu vou dar um exemplo, tá? Competir com a internet. Eu acho que a loja hoje ela está tá em crescimento. Muita gente fala que a loja física quase ela iria não existir mais. Eu acho que a loja que ela é dinâmica, ela faz campanha, ela busca, vamos dizer assim, um diferencial. Eu acho que tem um espaço bem legal ainda para você crescer. Se você parar no tempo, como você acabou de dar um comentário aí, eu acho que vai ficar difícil para as lojas que não tiverem ser dinâmico. Tá? Você tem a contribuir Sim, também. claro, mas mudou muita coisa. A informação mudou. Hoje a gente tem, né, essa ferramenta aqui que a gente busca tudo, muitas informações. Então, a informação mudou, equipamento, mais ainda hoje a gente tem inúmeros tipos, por exemplo, tipos de filtros, né? Existem vários tipos para diferentes tamanhos de aquário, desde para uma beteira até para um aquário aí, sei lá, enfim. Então, os recursos mudaram e as pessoas têm hoje mais acessibilidade em escolher o produto. E facilidade, né? A facilidade. Então, é muito fácil. E tudo isso com isso aqui, ó. Uhum. E assim, só dar uma contribuição também com relação a essa questão, e é algo que a gente também deve ter muito cuidado, porque assim, eu até conversava isso com a minha esposa aqui em casa há alguns dias atrás, com relação a essa questão da IA, né? Da inteligência artificial, do ChatGPT, porque tem falhas, tem coisas que se a pessoa não tiver a noção ali, um pouco do conhecimento, ela vai seguir ali o que o ChatGPT está falando e vai dar errado, porque tem muita coisa ali que tem falhas. Sim, porque acaba pegando várias informações, né, generalizadas no geral, e a gente sempre fala que o aquarismo ele é único, né? O aquário é único para cada aquarista. Claro, a gente tem o norte, a gente tem uma noção do que pode ali acontecer, né? Mas a gente tem coisas que são imprevisíveis, né? Ali com o tempo, né? Então, com a experiência, com o tempo, com o acerto, com o erro. Eu acho assim, quando você, lógico, sempre tentando não errar com vidas, tá? sim, Ou seja, peixe, ou pássaros, enfim. Mas assim, você vai conseguir ter uma experiência quando você sai do mundo digital e você vem para o mundo real. Sim. A hora que você tem seu aquário, você tem seu desafio de você ter lá uma luminária, que você não consegue regular ela, começa a dar alga, o filtro ele não é compatível, ele é mais fraco, você vê, começa a água não ficar legal, enfim. Você tendo essas dificuldades, aí você vai buscar na prática o que realmente você precisa. Como já falaram, que o aquário não é uma receita de bolo que você segue a risca e dá certo. O que dá certo para mim não dá certo para você. Sim. E vice-versa, né, André? E tem que tomar bastante cuidado realmente aí com as informações, né? Tem que pensar, pesquisar, viu uma informação, deixa eu ver se realmente é isso, ver uma outra situação, para não sair fazendo coisas aleatórias. Como falo, né? Tem muita lojista, às vezes, que dá uma informação incorreta. Como também tem pessoas que também, às vezes, também influenciam também, né? Em decisões, em opiniões também não legais. Então, acontece, como a gente fala, né? Toda a profissão tem o seu bom profissional e o seu mediano e o seu mau profissional. Exatamente. Então, o que acontece? Não dá para generalizar todos, né? Todos os lojistas são ruins, ou todos são bons, ou todos... Enfim, o tempo vai te dar uma segurança de você estar fazendo o que você gosta e aprimorando a cada vez mais e o retorno disso daí, né? Que é as pessoas que nos seguem, os clientes da loja, como para vocês aí também,
o canal sempre vai aumentando. Então é o seu trabalho. Uhum. Eu acredito que é mais ou menos isso, André. Uhum. E assim, com relação a vocês, né, quanto lojista, para o aquarista que ele está iniciando, ele ainda não tem um aquário, vocês acham interessante que, primeiramente, eles pesquisem, né, com relação a ideia que eles têm, se vai montar um aquário, se vai ser jumbo, se vai ser um marinho, se vai ser um cortado, que ele pesquise primeiro ou que ele simplesmente leve aquilo que ele tem em mente para que ele chegue na loja e tire as dúvidas? Olha, é assim, André, tem os dois perfis, tá? Claro, quando o cliente já tem uma ideia do que ele pretende fazer, do peixe que ele gosta, é melhor, certo? Para até a gente saber o que a gente pode fazer por ele. Porque o cliente, quando ele nunca teve contato com o aquarismo, ele chega na loja, ele vê lá a bateria de peixes cheias, com várias espécies, ele, na cabeça dele, ele acha que ele vai pegar um aquário e vai colocar ali vários tipos de peixe, né? Na verdade, não é bem assim que deve ser feito. Então, assim, é bom sim ele ter uma noção, ele ver um pouco ali dos tipos de peixe, ou se não tenho contato nenhum, é a primeira vez, então a gente tenta reorganizar essas ideias, né? Ver a questão do espaço que ele tem, porque um espaço é para um aquário de guppy, um outro espaço é para um aquário de Oscar, então para ter uma noção e saber do quanto esse peixe vai crescer ou não. Então a gente também faz esse meio de campo, vamos dizer assim. André, na minha opinião, eu acredito que a pessoa que ele for começar no hobby, ele tem que sim dar uma pesquisada, primeiramente, do que provavelmente ele vai querer. Primeira fauna, os primeiros básicos, os princípios básicos para você ter um aquário, os cuidados. Mas não assim, tem muita gente que ele escuta no grupo, ele vai na internet, ele vai com o amigo, ele vai com o outro. Vai na Então, é isso que a Vascapan quer dizer. Sim, Mas sim. ele tem que ter, sim, eu acho que um princípio primeiro de ele entender e depois a loja conseguir ou alguma pessoa que trabalha no segmento do aquarismo poder te dar uma continuidade aí na sua vontade, né, no seu desejo de montar um aquário. Não tem obrigação nem da pessoa que está montando e nem do lojista, porque o que acontece às vezes. Muitas estão falando hoje, a loja é obrigado. Se a gente começar a dar uma aula aqui, entendeu? Ou começar a falar de todo o ciclo do nitrogênio, como você deve montar seu aquário, você vai ficar dando atenção em um cliente e às vezes tem 3, 4 esperando. Então, quando a pessoa já tem uma noção, você vai dar só uma pincelada em alguma dúvida que ele tem na hora de montar o aquário dele. Você vai dar uma sugestão, uma dica. E muita gente pergunta o que você acha. Eu quero montar o aquário com isso e isso. Quer dizer, ele já vem com uma ideia como ele quer montar já o aquário. Ele já vem com aquilo na cabeça. Eu Certo. quero esse peixe. Então você vai falar, não, mas peraí, o que você tem aqui que você vai fazer uma investigação antes, entendeu? Já vem com já uma ideia certa ou errada. Muita gente, pessoa quer montar um aquário marinho com areia de duna. Quer montar um ciclídeo com um cascalho natural. Então, o que acontece? Não é bem assim, né? Então, o que acontece? Eu acredito que a pessoa ela tem que... primeiro, é igual quando você vai adquirir um cachorro para o seu apartamento. Qual o cachorro é adequado? Não é o canil que vai te orientar. A pessoa ela vai estudar qual é o cachorro que tem o comportamento que vai ser adequado, entendeu? Adequado para a sua situação. A sua situação é a rotina, né? Porque Aí, beleza. tem uma necessidade. Aí sim, a pessoa que cria o animal, da doação que vai vir, a pessoa te orientar como você deve. Daí, olha, esse cachorro tá assim, tá assado, precisa disso, precisa daquilo. Eu costumo alimentar com isso, com aquilo. Enfim, aí você entra numa situação de detalhe só, né? Eu acredito que seja isso, André. Você acha que a pergunta sua, a resposta, acho que seria mais ou menos isso. Praticamente isso. Uhum. Eu não sei se acontece aí com vocês, mas sempre quem vai pela primeira vez para montar um aquário que bate logo o olho no marinho, eu quero montar aquele. Eu quero aquele ali com os corais, com os peixinhos. E assim, para quem vai montar o primeiro aquário e já bate o olho no marinho, vocês indicam que
eles comecem já pelo marinho ou é melhor começar pelo água doce para entender como é que funciona, para depois eles montar o marinho? Então, André, depende muito, quer dizer, para montar um marinho, para você controlar os parâmetros é um pouco mais complexo, né? Não é uma coisa tão simples. Um aquário plantado, não aquário com plantas, que muita gente confunde com o outro. Também é um aquário que requer um pouco de conhecimento. Acho que na verdade é conhecimento, né? Tá? Então, eu acredito que você começando, geralmente todo mundo começa com um beta. Depois do beta ele vem para um aquário coletivo, um aquário comunitário, entendeu? Aí ele vai mudando as faunas, vai aprendendo de uma carabandeira para um aquário extremamente alcalino, que é um ciclídeo africano. Depois eu acho, quando ele já está, vamos dizer assim, bem apropriado, né? Bem já tendo assim acostumado, né, com o que você tem, eu acho que eu passo para o marinho. Com o marinho ele é um pouco mais requer um pouco mais de conhecimento. Isso na minha opinião, tá? Não quer dizer que a minha opinião seja a verdade de tudo. Sim. Tem gente que tem mais facilidade e já quer ir para o marinho, ele encurtar o caminho, ele não quer ter as etapas, tá? Eu acredito que todo mundo que corre no Stock Car, um dia ele correu e passou pelo kart, depois do kart ele foi para o... Enfim, eu acho que Vai tem... passando de fase, né? O aquarismo ele tem muito isso, né? Ele vai passando de fase, o aquarista vai ganhando experiência e ele vai mudando, né? Vai indo. Eu acho que geralmente o marinho é quando ele já passou por todas as fases, ali ele fala, não, agora eu quero um marinho. Mas tem o aquarista que ele, não, eu quero um aquário marinho. Mas toda regra tem exceção, sim, né? Sim, claro, com certeza. Pronto, então vamos lá, nossa próxima pergunta. E diz assim, ó, com relação ao nome da loja, se tem algum significado especial? Ô, André, olha, e tem, viu, André? Posso falar? Tinha, vinha muitos nomes na mente na época. Eu penso assim, quando eu coloquei Aquário Way, que é o caminho do aquário, e realmente me sentia que eu estava indo ao caminho do aquário. Então o nome foi colocado devido a isso. Até a gente registrou o nome da loja. Não para questão, olha, que a marca não é isso. É porque a gente tem um carinho muito grande por ter escolhido esse nome e ter sentido para o que a gente faz todo dia. Caminho do aquário. Show. Desejar, né, mais uma vez aí uma ótima noite a todo mundo aí que está chegando na live. Temos mais uma pergunta aqui que diz assim, ó, na verdade uma dúvida bem interessante. Se vocês testam os produtos antes de vocês venderem? André, vou ser bem sincero para você. Você sabe, a loja da gente, ela é bem completa. Se você for testar todos os produtos, fica inviável. Você não vai ter uma loja, você vai ter que montar uma empresa para testar. Por isso que tem hoje várias pessoas aí, influencer, tem bastante pessoas que fazem um review do produto e dá a sua opinião. A obrigação da gente é trabalhar com as empresas, tá? As importadoras, obrigado. As importadoras hoje, elas não vão trabalhar com produto ruim. Você pega uma Tropical, uma Onda, você pega lá a Aquática, dificilmente eles vão trazer alguma coisa. Pode ser que venha algum equipamento, algum lote que não seja legal. Eles não vão trazer de novo uma coisa que não foi legal, não foi aceito no mercado, o produto é ruim, quebra. Então, assim, mas a gente geralmente sempre recebe produtos de fornecedores, indústrias, para a gente testar antes. Então, falar que nós testamos todos os produtos, eu só vendo o que eu testo, aqui na Aquariway vai ser uma mentira eu falar isso daí. E duvido que assim, para quem tem a variedade que nós temos de produtos e equipamentos, você testar tudo. Então, a gente, muitas vezes, é mais fácil ver uma opinião de 2, 3 pessoas que já adquiriu o produto e se deu certo, como já viu muita gente também que já falou de produto que não é tão legal, ele é mediano, não que seja ruim, tá? E a pessoa fala que é um dos melhores produtos
E quem vai dizer isso daí é o cliente. Quando você vende um produto e dá o resultado, o cliente ele te fideliza, ele acredita em você, ele te dá um retorno legal. Não, hoje não adianta enganar o cliente. É o mercado hoje, né? Não aceita mais isso, né? Praticamente. Então, assim, claro, às vezes uma exceção ou outra, mas acho que é Pode mínimo. errar, Acho que é mínimo. às vezes você tem sabe, indicar um produto que de repente é legal para você, o cliente ele não acha que seja tão legal, mas é muito pouco. Isso é uma porcentagem muito pequena, viu, André? A gente, assim, tenta acertar mais do que errar. Esse é o dilema da gente. Mas faz parte errar. E a gente aprende muito com o cliente. O cliente ele vem, além de primeiramente, né, você muitas vezes ficar amigo do cliente que vem na loja. Primeiro é isso. Os clientes se encontrarem na loja e fazer amizade, que é muito importante isso também, André. É uma coisa que é muito legal. E você tá ali aprendendo e o cliente pedindo, pô, eu quero essa ração, Paulo, eu quero, você arruma para mim, compra ela, adquire ela, porque eu usei, eu adorei a ração. Aonde passa para um outro cliente, assim vai acontecendo gradualmente, entendeu? Acontece muito isso também. Cada um respeitar, entendeu? Que todo mundo tem a sua importância na cadeia do aquarismo. A pessoa que divulga, a pessoa que comercializa, a pessoa que cria, a pessoa que ela trabalha no marketing, enfim. E a pessoa que consome, né? O Consome o aquarista, né? exatamente. Eu acho assim, eu acho que sem querer vocês acabaram respondendo a próxima pergunta, sabia? A gente vai atropelando, viu, André? A gente, Mas a gente infelizmente, vai. fala demais, viu, André? Sabe por quê? Porque o que vocês falaram, eu acho que tem tudo a ver com a próxima pergunta, que diz assim, ó, qual o segredo para fidelizar clientes no aquarismo? Estou começando a minha primeira loja. Desculpa, André, Como é como que que é? é? Só pra gente. Qual o segredo para fidelizar clientes no aquarismo? Estou começando com a minha primeira loja. Ah, ele está começando com a primeira loja, é André, isso? Tá. o que você falou? Paciência? O que você É, tinha comentado? Dedicação? a, Não, porque é disciplina. Paciência e disciplina, foi né? paciência e disciplina. Paciência, disciplina em primeiro lugar. Segundo, tentar buscar o conhecimento. Quando você não sabe, você não tem o conhecimento, seja honesto com o cliente, fale a verdade. Não sei. Vou buscar a informação. Vamos aprender juntos, vamos descobrir o que Vamos é. descobrir, vamos. Eu te mando uma mensagem, vou pesquisar. Porque acontece, né, na loja, quando ele abrir a loja, ele vai ver que vai vir muito biólogo, vai vir muito veterinário, e aonde eles gostam muito de dividir, doar essas informações, André. Então você aprende muito com o profissional da área, entendeu? E aonde você consegue daí suprir as necessidades dos clientes. Então o que acontece? É isso aí, conhecimento, disciplina, paciência, Ser sincero, ser né? sincero, honestidade, não enganar, não empurrar. É melhor o cliente. O que eu vejo muita gente, às vezes vai comprar o peixe, quer empurrar, leva isso, ele quer atingir uma venda, uma meta, esquece, isso não existe. Não Não é cabe, legal. não cabe no aquarismo isso No daí. momento pode até ser que você tenha algum resultado, mas o cliente, por algum motivo, às vezes não dá certo no aquário, ele já vai criar aquela questão, né? Ah, a loja só quis vender, entendeu? Então, a venda de imediato é uma coisa, mas a longo prazo, isso não é bom. Por isso que é importante essa questão do conhecimento, né? Não acredito assim, que logo de início, se a pessoa ela chega, por exemplo, numa loja e que ela tem o desejo de montar um aquário e que alguém fala para ela montar um aquário e que ela não se sentir assim tão confiante, ela nem vai fechar aquele projeto logo de início, né? Que ela vai pesquisar, né? Com certeza, com certeza. Né? Porque o lojista, muitas vezes, né? Falando, não estou generalizando, tá, gente? Mas às vezes quer vender, ou nem o lojista, ou o funcionário que está ali, precisa, né, tal, e começa a falar um monte de coisa. Então, aí, ou o aquarista, ele precisa ter essa sensibilidade também de ver, será que realmente é isso? Por isso, a importância dele ter um pouco da informação antes de iniciar.
Porque aí ele já vai ter uma noção ali do que será que do que ele está falando realmente é isso, entendeu? Então ele tem essa sensibilidade. Outra Olha, coisa, viu, André? Tirar também um mito aí que fala às vezes, eu fui na loja, fui enganado. Ninguém, a loja não consegue enganar a pessoa Não, também, entendeu? não, Ninguém consegue ir numa loja falar, eu vim comprar um beta, ele sai com um aquário marinho de 200 litros. não. Não existe isso, sabe? Eu acho que quer dizer, você tem que, como que eu posso dizer? De novo, você buscando lá um pouquinho do conhecimento antes de adquirir o aquário, é impossível o lojista. Até então, existe muito aqui o cliente, que filtro eu vou usar para o meu aquário de água doce? Você tem cálculo para isso, você calcula com o cliente. Você não vai determinar que esse filtro que eu quero vender. Acontecia muito isso, talvez no passado. A gente faz o cálculo, um aquário de água doce, vamos dizer que eu tenho 200 litros, você tem que ter lá uma filtragem vezes 10, para ter 100% de satisfação. Perfeito? É um cálculo. Então, quantos filtros eu vou precisar? Vou colocar lá 2 filtros de 1.000 litros hora. Vai me atender? É 100%. É uma qualidade excepcional de água. Aí entra o quê? O que é legal da loja física, que você vai colocar 5, 6 tipos de filtro para o cliente escolher. O filtro mais barato e o filtro mais caro. Você não vai empurrar para o cliente. O duro, às vezes, quando você só tem uma marca de filtro para vender. É aquela ali, pronto. O cliente não tem É esse filtro que você vai levar. Isso não acontece na Aquariway, entendeu? A gente dá a opção para o cliente ele escolher. Entendeu? Que caiba no bolso dele até um mais barato ou que não queira investir num filtro tão caro. Ele pode comprar 10 do mais caro, mas no momento ele não quer investir. Então o cliente escolhe. Uma coisa que às vezes é um pouco difícil na internet, você compra pelo impulso e você chega, não é aquilo que você queria. Entendeu? Não criticando quem vende pela internet. Pelo contrário, é uma venda automática, é um concorrente forte da gente, mas você não tem acesso a escolher. Você compra, um gostou, devolve, depois um pouco difícil para às vezes devolver. No caso na loja, não. Ele olha, gostou, está dentro do bolso dele. Muitas vezes a gente negocia um valor até próximo da internet. Por isso que a gente faz as campanhas de sábado aqui. Todo sábado a gente faz 20% de algum produto ou peixe ou planta. Por quê? A pessoa que ele quer mudar a fauna ou adquirir a primeira fauna dele, vai ser naquele sábado que nós vamos fazer os 20%. É uma oportunidade, né? Fica o mesmo valor da internet. A outra semana a gente põe termostato e hang-on. Então quem quer comprar um hang-on termostato, ele vai ter condição de ter um preço de internet. Vamos comprar lá, vamos dizer, luminária. A gente faz lá de luminária. Então o que acontece? São campanhas que a gente faz para poder dar acesso à pessoa pagar um preço totalmente diferente, mas sem prostituir o mercado. Sim. Entendeu? Isso que é uma coisa que a gente criou aqui na Aquariway fazer isso daí. Então fica um valor bem diferenciado aí, bem pequenininho para poder comprar e adquirir. Aquário mesmo a gente faz isso. Sim. A pessoa quer montar um aquário maior, né? Então, geralmente no sábado, né? Quando calha de ser o aquário a promoção, então muitas pessoas acabam, né, esperando essa oportunidade para fazer essa mudança. Então é isso. Tem duas perguntas aqui na live. Uma foi o Kel Aquário que está perguntando se vocês têm ciclídeos africanos do Malawi para venda. E a outra pergunta é quanto gasto para montar um aquário plantado de 30 litros em média? Tá, vamos lá. Vamos primeiro nos ciclídeos, tá? Hoje a gente tem aí no do Malawi, praticamente acho que 95% dos peixes são as aulonocaras, tá? A gente vai aí no futuro bem próximo projetar uma bateria para ter outros tipos de ciclídeos africanos de outros lagos também, tá? Tanganica, Vitória, mas por enquanto do Malawi a gente está tendo só as aulonocaras, tá bom? não é porque nós temos, porque nós queremos ter, é porque é o que o cliente hoje ele quer montar. É um peixe bem próximo à coloração de um marinho, entendeu? Então
é o que vende. Sim. Não adianta ter um peixe que é legal, mas não vende. E a questão também, né, do comportamento, ela fica um pouco maior, mas o comportamento é um pouco mais Menos agressivo. pacífico, né? Então, acaba sendo um peixe bastante procurado aí pelos aquaristas. A segunda pergunta foi do investimento para o aquário plantado, é isso? De 30 litros. Olha, é complicado a gente falar, né, essa questão do quanto a pessoa vai de fato investir. Por quê? Nós temos várias marcas na loja, desde substratos, filtros, equipamentos. É difícil a gente falar assim, olha, você vai gastar X, Y, Z. Vou por... Vamos dar um exemplo, tá? Vou usar um substrato fértil da AquaKiss que custa 129, um saco de 5 quilos. Da Plant Pro custa 390, 420. Então fica difícil o parâmetro fica muito distante, sabe, André? Para a gente conseguir. Mas você consegue começar a montar um aquário básico, porque outra coisa, a gente trabalha com planta do Roberto aqui hoje. A maior planta deles custa de 21 a 27 reais, mas tem planta de 60. Vou trabalhar com planta in vitro? Tem planta que custa 60, 70, um potinho, que vem uma quantidade até boa. Então, quer dizer, mas você começa, dá para montar um aquário plantado, acredito, num cubo, vamos dizer, ou num aquário que tem 30 litros, com 700 reais. Isso que eu ia começando, tá? questão, Começando. Do plantado, né? Como o Paulo falou, existe a diferença do aquário plantado e um aquário com plantas. Existe uma diferença bem grande, tá? Eu vou colocar um CO2, vou colocar um cilindro, vou pôr uma luminária já um pouco mais profissional, então o investimento acaba sendo um pouco mais alto. Mas a gente tem algumas luminárias aí que atende super bem o pessoal aí das plantas de baixa demanda, aquários low-techs, até vamos dizer, um meio termo de média demanda. Então, assim, tem opções, tá? Vai depender, eu acho que ao meu ponto de vista, tem que começar. Não precisa começar com o mais caro, mas começa, sente, vê se realmente é aquilo que você gosta. Por quê? Como o Paulo falou, o plantado, assim como o marinho, ele exige uma certa sensibilidade ali do aquarista, um certo conhecimento, tá? Então, de repente, a pessoa vem, eu quero montar um aquário plantado. Legal, vamos colocar aí o melhor substrato, luminária, tudo. Mas, de repente, a pessoa não tem a mão para levar o aquário adiante. E aí ela vai ver que ela fez um super de um investimento, aí ela chega à conclusão que, de repente, o hobby, é caro, é difícil. Então, fica aquela impressão negativa, entendeu? Então, é isso que a gente não quer. Então, começa com um aquário mais basiquinho, aos poucos, você vai passando de fase, vai incrementando, mudando uma luminária, mudando um filtro, colocando umas plantas um pouco mais exigentes, fertilização, enfim. Mas é isso que o Paulo falou, a gente tem opções para o cliente escolher. Eu já vi vários casos também de pessoas que ficaram naquele desespero logo de utilizar o CO2, colocou o CO2, usou de forma errada, se revoltou e acontece muito. Tirou o CO2 do aquário. Sim, acontece muito. Aí perde toda a fauna, aí a pessoa acaba, querendo ou não, dá aquela frustrada, né? Dá aquela desanimada. Às vezes o aquário estava indo super bem, do nada fez alguma coisa ali de errado que, infelizmente, acaba perdendo o aquário todo. Uhum. E isso acontece muito, André. Isso aí acontece. Mas nada que possa, né, correr atrás e recuperar e você fazer o certo, o correto daí, né? Olha, o Feitosa, ele comentou aqui também na live como vocês conseguem deixar essas águas cristalinas das baterias. Tá dando os parabéns. Vamos lá, André. De novo, como que é? As duas palavras? Paciência, dedicação. Não. Dedicação, é isso? TPA semanalmente. Dedicação, pessoal. Dedicação e paciência. E o quê? Colocar a mão na massa, André. De novo, você precisa primeiro gostar, sabe, André? Você quando vai... Você tem aqui, nós temos mais de 200 aquários aqui na bateria. Aquários pequenos, cubos, aquários maiores e tal. Você precisa, primeiro, não ter medo de trabalhar. Você querer... Porque quando você faz uma TPA, você no dia seguinte acende a luz da bateria e vê as águas cristalinas, os peixes legais, é muito satisfatório. É uma coisa assim que você fala, tô ajudando
ao peixe a levar aí a sua, vamos dizer, a coloração estourando, entendeu? Estourado a cor, a qualidade. Mas acontece também de, às vezes, não dar certo. Sim. Peixes vir doente, peixes, às vezes, que são mais sensíveis no transporte, que sente, entendeu? Então acontece. Mas a cada ano que passa, a gente conseguiu reduzir muito a mortalidade através do quê? O manejo do peixe. De chegar, colocar numa caixa de isopor, você aclimatar, fazer toda misturando a água para os parâmetros ficarem bem próximos. Tem gente que concorda, tem gente que não concorda. É o que a gente faz e a gente perde pouco peixe. Por quê? A quantidade de peixe que a gente tem, se perder, você fecha a loja. Sim. Uhum. Entendeu? Porque você não consegue vidas e dinheiro que está ali. Então, você tem que pensar pelos dois. Então, primeiro pela vida, depois para você não perder. Então, quer dizer, a perda é muito pequena, porque a gente, com o tempo, foi pegando todo o know-how aí para você chegar a esse ponto. E obrigado aí por ter falado das águas. Aí muita gente elogia bastante o jeito que a gente trabalha aqui na loja, né? Bacana isso. Bom, Satisfatório. Sim. a próxima pergunta é de uma pessoa bastante conhecida aí por vocês. Nosso amigo Mustache. Sim, Beleza. Rafa. O Mustache falou assim, pergunta para o Paulinho de onde surgiu a ideia das torneirinhas das baterias da loja. Ô, André, primeiro um abraço, Mustache, Rafa. Pessoal, segue ele lá, que tem um canal bacana, show de bola. Enfim. A torneirinha foi assim, um modo que eu consegui compactar, aumentar uma fileira a mais no display, né, dos aquários, né, da bateria. E com a torneirinha, você não com a caneca pegar, porque pinga muito. Na hora do movimento, na hora do fervo que a gente fala, você com a caneca, 3, 4 pessoas pegando ali, fica uma molhadela no chão. A torneirinha fez o quê? Que você coloca a caneca na torneira e não você pegar do aquário. E aonde deu muito certo. E assim, é muito legal, alinhadinho, tudo. Ela é prático, é higiênico, é rápido, né, Pan? Sim, E na verdade, assim, pessoal, essa bateria foi o Paulo que desenhou, projetou milimetricamente tudo dessa bateria. E quando ele falou, não, eu vou colocar torneira no aquário. Aí eu falei, mas como assim torneira no meio do aquário, né? No meio não, né? No canto. Vai bater, vai, às vezes correu o risco de estourar tal, e não entrava na minha cabeça. Aí depois a gente viu ali a bateria pronta, né? Uma bateria de 6 metros prontas, com 74 aquários cubos, tudo alinhadinho, tudo bonitinho. Então, assim, foi algo muito legal. E como o Paulo falou, a questão do espaço que a gente tinha ali, né? Era pouco espaço, né? Devido ao tamanho e à altura dela. E a praticidade. Então, foi... O espaço onde tem ali os peixes, você tem que ser o mais compacto possível. Tem que fazer ali, ter vários aquários, ter bastante variedade de peixes. Então, quer dizer, você tem que pensar em estratégia para poder você facilitar o dia a dia, tá? Então, a torneirinha é devido a isso. Ganhar o espaço que você consegue diminuir o metalão um do outro, tá? Ali que você vai só trabalhar com a mão é a rede, e você usar a caneca ali para a torneirinha para você encher a caneca. Muitas vezes você põe até caneca no aquário de baixo, você abre e dá tempo de pegar uma rede, uma outra caneca, alguma coisa assim. É muito prático, sabe, André? É muito legal. E bem às lembrado. vezes os aquaristas chegam e falam assim, eu quero colocar uma torneirinha dessa para fazer a TPA. E todo mundo acha que Não para fazer TPA. E não, gente, não é. Não funciona. TPA tem que ser com sifão, manual, ali não tem jeito, tá? Então não é essa a função. Pronto, tá certo então. Desejar aqui uma boa noite ao nosso amigo Paixão, que tá chegando na live também. E assim, a gente vê muito, durante as lives, eu sempre pergunto, né, para os convidados com relação aos erros, né, que os aquaristas, os erros dos principiantes, quais são os erros mais comuns. E hoje eu vou mudar essa pergunta. Na realidade, ao ponto de vista aí de vocês, quais são os principais erros, assim, hoje, que os lojistas, eles cometem aí?
nessa trajetória que vocês têm aí, esses 40, mais de 40 anos aí, né, de hobby e de conhecimento, assim, quais são os principais erros hoje que vocês veem que vários lojistas eles cometem e que, assim, sirva também de conselho para nós, quanto consumidores, né, quanto aquaristas, para a gente se atentar com relação a isso. Bom, eu acho que eu entendi. A relação do aquário com o cliente, é isso? É o lojista. O lojista. O erro dos lojistas, é Não, isso? dos concorrentes nossos, que são não inimigos, só são concorrentes. Pessoa Sim. que vê uma outra loja como uma inimizade, isso também é uma coisa que não existe. É um concorrente saudável que vai te fazer a você, se ele estiver na sua frente, você vai fazer a correr e tentar. Fica uma competição saudável, sempre benigno, não maligno. É muito importante isso. E eu queria entender, é de lojista para lojista, de lojista para clientes. De lojista para cliente. É o erro que o lojista comete com o cliente que acaba repercutindo no hobby. E que, assim, de uma certa forma, acaba atingindo um outro lojista que trabalha numa linha correta, sabe? Então, mas aí que tá, o André. Se a loja, ela vem, eu penso assim, André, quando eu comecei com a loja, eu comecei a loja não pensando em ganhar dinheiro. Porque se você for pensar em ganhar dinheiro, você abriria uma importadora ou você tentaria fazer uma venda no e-commerce. A possibilidade de você ganhar dinheiro no e-commerce é muito maior. Quando se torna você abrir uma porta, você abrir uma loja, você tem dia que você vende, tem dia que você não vende, tem dia que você consegue pagar suas contas, tem dia que você não consegue, porque o custo é alto. O que você gasta energia, sacolinha, o que você investe. Igual, por exemplo, nós temos aqui uma climpadeira. A gente não amarra com elástico devido a duas coisas. Não machucar seu dedo de tanto ficar sem bala muito com elástico, você não é legal. Entendeu? Por artrite, artrose, não sei, talvez futuro. Fica muito ali como que fala? Que dá muito. Entendeu? Ler, enfim. Então a gente optou por clipar. Então é muito mais fácil descer uma alavanca, é muito mais rápido, legal, enfim. Usamos muitos saquinhos também com fundo redondo, para no transporte o peixe não se machucar. A gente usa oxigênio, porque acontece, a pessoa ela demorar um pouco, aconteceu um imprevisto, o peixe não vai sentir. Então a gente não é que o cliente pede, a gente já coloca. Então a gente faz essas coisas para tentar amenizar, entendeu? E fazer um diferencial dos nossos concorrentes. O que eu falo, às vezes, a pessoa ela quer abrir uma loja e pensar em ganhar dinheiro. Gente, não faça isso. Não é legal. Você não vai ganhar dinheiro, primeiramente, ao ponto eu vou. Acredito eu, tá? Minha opinião. Não estou dizendo que pode ser. Eu estou dando, não estou generalizando isso aí, viu, pessoal? É uma opinião minha. O dinheiro é a consequência. Você vai trabalhando, você vai conquistando clientes, vai conquistando novos projetos mais caros. Você começa a vender uma luminária de 100, de 60 reais. Hoje chegou uma luminária para a gente da Zet Light. Uma luminária que custa hoje, para um aquário até 1 metro, mais ou menos, custa 4 mil reais. Então demorou mais de 30 anos para você ter possibilidade de ter uma luminária no estoque para poder atender um cliente mais exigente. Entendeu? Então, se eu quisesse ganhar um dinheiro, eu já teria ela tempos atrás para tentar vender sem ter um conhecimento, sem você ter essa trajetória, sem você, como que eu posso dizer, pensar só em venda. Hoje eu penso no cliente, que ele quer uma coisa melhor, eu não ter na loja. Então, eu tenho uma luminária desde 60 reais até uma luminária hoje que me surpreendeu. Chegou uma UFO hoje, não estamos aqui para fazer propaganda, tá? Estamos falando que ficamos impressionados com a qualidade da luminária. Por que nós não colocamos um pouco antes? Então, é muito legal isso. Então, gente, lojista, se gosta, se você tem uma paixão, se você gosta do hobby, acredite, você vai estar ali super, não vai te faltar nada. Quero ganhar dinheiro com o hobby, eu acho que se torna um pouco difícil. Quero ganhar, porque
naturalmente o cliente ele vai perceber isso daí. Então, a loja física já ela é um pouco desprivilegiada por não ter os preços que tem lá na internet. A facilidade, às vezes, de um full, a pessoa compra um dia e entrega no outro. Então, o que acontece? Seja sincero e não pense no dinheiro. O dinheiro é a consequência do seu trabalho. Bom, quem tá mandando um abraço aí para vocês é o nosso amigo Robson, lá da Base Flora. Sem palavra, um abraço pro Robson, foi uma pessoa que ajudou a gente aqui também alguns anos atrás. Eu tenho uma gratidão por ele, gosto dele de graça, nunca tive pessoalmente com ele, mas é uma coisa que não dá para explicar. É um cara do bem. Um abraço, Robson. Um abraço aí, Robson. E temos aqui toda a linha dele aqui na loja, tá? Também. Bom, a próxima pergunta, que não é bem uma pergunta, eu acho que ela foi repetida por pessoas diferentes, acredito que umas 10 vezes. Então, eu acho que é o momento mais esperado dessa live. Que vocês contem como é esse processo da saída dos peixes, desde os seus fornecedores até a chegada da loja, toda essa preparação para chegar até o cliente. Como é que funciona esse processo? Os cuidados, as verificações que vocês fazem nos animais, se estão saudáveis, a questão da alimentação, comportamento, para contar para a gente como é que funciona toda essa questão. Deixa eu só começar, daí você vai dar primeiramente, escolher o fornecedor bom. É o principal. Valorizar o seu fornecedor. Primeiramente, pagar ele antecipadamente, você prestigiar ele, você valorizar o seu fornecedor. Segundo, escolher um fornecedor bom de peixe. Tem um monte de gente que vende peixe. Mas o peixe com qualidade, tem importadoras fantásticas, a Aquática, com a Shirley lá, os peixes são de uma ótima qualidade. Da Ipiranga, a gente pega peixe lá também, lá de Minas Gerais, temos lá fornecedor fantástico. Temos também lá da Pernambuco, a gente pega lá da Fish Brasil, da Aqua, enfim, buscar empresas que vendam peixe com qualidade. Primeiramente isso. E outra coisa, desculpe se eu esqueci de algum, mas tem vários fornecedores bons. Agora pode falar aí para ver. E a questão aí então, você tendo o seu fornecedor de peixe bom, né, isso já acaba englobando aí toda a questão do transporte e tudo mais até chegar aqui na loja, tá? Aí quando chega aqui na loja, geralmente a gente até costuma fazer os vídeos, a gente às vezes não faz devido à correria. Os peixes chegam, a gente coloca eles todos em caixas de isopor para fazer a aclimatação ali da temperatura, isso dentro do saco ainda, tá, gente? A gente coloca os peixes ali, então vai algum tempo ali até essa temperatura estabilizar. A gente depois abre aí uma quantidade enorme de baldes ali, a gente vai soltando esses peixes e fazendo a aclimatação, sim, aí depois na água, né? Com muita calma, e vai soltando ele, tá? Depois disso, a gente, claro, vai observar o comportamento do peixe. Geralmente, ele vai saber da qualidade do peixe se ele sentir ou algum deles não vai vingar ou tá doente no dia seguinte. No dia seguinte. No dia seguinte vai ter, vamos dizer, uma condição de você ter um parâmetro do que veio, que está legal, o que não está legal. O que não está legal, a gente já não vende. A gente não vende. Já automaticamente, não tem como você descartar, jogar fora, você tem que tratar dele ali, muitas vezes, acompanhar e tentar você, o mais rápido possível, corrigir a doença dele, tá? E daí o restante é sucesso, quer dizer, 2, 3 dias você já vai ter certeza que eles estão legais, entendeu? Aí, nesse todo cuidado também no transporte, orientar. Muitas vezes a pessoa, às vezes, vem comprar o peixe e vai fazer uma compra no supermercado. Deixa o carro no sol. Então a gente orienta, olha, evita de deixar o carro, se for fazer uma compra, mas que está numa embalagem boa, num saco arredondado, com oxigênio, climpado,
põe numa sombra, que aí não tem problema nenhum. É. Então a gente dá sempre essa orientação para o cliente para que tenha o menor possível problema de ele perder, que acontece também, Sim, claro. entendeu? Pouca porcentagem pequena, mas com todo esse cuidado você consegue ter um resultado legal. Diminuir isso. Da cadeia de comprar até ao aquário do cliente. A gente orienta a não soltar o peixe com a água da loja. Que é um erro também que às vezes os aquaristas cometem, é soltar a água da loja no aquário. Então evita, gente, porque você tem uma rotatividade ali de peixe. Então, querendo, pode estar ali, hoje tá legal, amanhã manifestar um Mas lítio. que confie na loja, não, eu conheço, tal. Evita, gente, evita. Tá. O correto também, que eu vejo que muitos assim, logo mais vão ter, ou de água doce ou salgado, uma quarentena. É muito legal o cliente, ele ter uma quarentena, ele ter uma segunda quarentena. As importadoras, todas elas têm. Quando chega, a gente também descansa o peixe. Se a pessoa tiver uma quarentena antes de colocar dentro do seu aquário, é muito importante isso também, viu, André? É muito Faz a importante. diferença. Faz a diferença. Vocês chegam a fazer algum tipo de quarentena aí em alguns peixes ou não? Ó, André, a gente está pensando o ano que vem a gente fazer, vai ter um espaço para a gente descansar o peixe, acompanhar. Isso vai ter na loja, A tá? gente vai ter um espaço para isso. Hoje a gente faz, como todas as lojas fazem, né, nas baterias, a gente acompanha o que tiver. Não tiver legal, a gente não Não libera. Não Hoje libera. mesmo teve uma situação que um cliente quis uma spa linda, matriz, mas não estava meio legal, chegou na segunda-feira, aí tal, né, o peixe estava fechado, um pouquinho mais no fundo, ele queria levar. Eu falei assim, olha, não leva. Ela estava bem, mas ela estava num aquário com outros peixes, com outras espadas, entendeu? Eu falei, não leva, espera um pouquinho, vamos monitorar e tudo mais. E se tiver, depois você vem, pega e leva. A gente segura bastante isso também. Uma outra questão, tá, gente? Acho que isso é muito importante para os aquaristas. Vou adquirir um peixe, observa o peixe. Peixe com a cauda fechada, parado. Às vezes ele não tá legal. Então, observem os peixes que vocês vão adquirir também, tá? Isso daí é olhar mesmo o peixe, tá? É uma dica aí bem, bem legal. É por isso que eu falo, André, sempre procurar comprar de empresas que trabalham com sério, que tem uma paixão pelo peixe e também não vai te empurrar para vender um peixe doente ou alguma coisa assim. Então é muito legal isso, muito bacana. Pronto. O Renan, ele deixou uma pergunta aqui também. Ele, na verdade, ele quer uma dica de produtos para fazer a vermifugação de acaradisco. Desculpa, não entendi? O Renan, ele quer uma dica de produtos para fazer a vermifugação de acaradisco. André, a gente... eu vou dar Renan, procure uma pessoa habilitada que ela consiga te orientar, um veterinário, um médico veterinário, um biólogo ou algum criador que ele tenha uma disco, focado em disco. Focado em disco, porque o disco ele é um público mais seleto. Entre eles têm muito aí protocolos de vermifugação, entendeu? Então, que é muito mais fácil do que a gente aqui na loja orientar como ele fazer esse processo aí, tá? E existem muitos conceitos, né, para vermifugação, especificamente de discos. Então, como o Paulo falou, procure uma pessoa habilitada. Hoje tem muitos grupos especializados nisso, né? Então, seguir aquilo ali, fazer o protocolo do começo ao fim e não ficar mudando no meio do caminho, tá? Eu vi essa informação, vou fazer isso, daqui a pouco ele põe outra coisa no aquário. Então, evitem, procurem de fato uma pessoa habilitada ou pessoas que criam o disco, tá? Para poder fazer essa vermifugação. Bom, a próxima pergunta que nós temos aqui é com relação ao pH nas baterias. Se vocês mantêm tudo neutro ou deixa para cada espécie, né? Se vocês deixam para cada espécie o seu pH ideal. E também como é que vocês fazem o controle da questão de amônia, nitrito no sistema da loja. Bom, André, assim, o controle de nitrito, né, de amônia, você já fazendo TPA semanalmente, dificilmente vai você ter esse tipo de problema. Você sempre está renovando a água, então a amônia praticamente você não vai ter uma quantidade que você
tenha como perder os peixes. Temos produtos excelentes, a gente usa muito o Anguard, cada Siquem, para poder, quando dá um pico, a gente já intervir e tentar eliminar a amônia, né, Pan? E lembrando também que a questão da amônia, né, ela também tem alguns aspectos aí meio característicos, aí o comportamento do peixe, espuma na superfície, os peixes na superfície também, né? Então, já é um dos indicativos ali de que algo não está legal. A gente sempre tenta manter um pH neutro, criar uma polêmica também, tá bom, André? A gente queria até falar isso daí. Olha, bom, gente, lógico, os ciclídeos, tá? São um pH mais alcalino, nós mantemos o pH dele alcalino, o disco um pH um pouco mais ácido, entendeu? A gente mantendo a maioria dos aquários no pH neutro. Por quê? A maioria dos peixes, não todos, a maioria, ele tolera ou uma água ligeiramente alcalina ou ligeiramente ácida. Então, você pega um barbo, um paulistinha, um dane, um cruzeiro, colisa, paraíso. Então, ele tem uma tolerância tanto de ligeiramente ácido como para ligeiramente alcalino. Não tem problema nenhum. Então, assim, ficar nessa paranoia de vou ter que deixar nesse pH, porque lá diz que é esse pH. Outra coisa, por exemplo, o peixe lá do Rio Grande do Sul, a pessoa que cria lá o peixe, o parâmetro dele é diferente da pessoa que cria lá em Minas. O de Minas é diferente da pessoa que cria lá em Pernambuco. E a gente está falando de criação, tá, pessoal? Não de peixes coletáveis. Vamos dizer assim que o Severo Gold Red Spot, que é criado lá no Rio Grande do Sul, ou lá em Pernambuco, ou lá em Minas, são parâmetros diferentes. E é o mesmo peixe criado. O espada que é criado lá no Rio Grande do Sul, ou Pernambuco, ou lá em Goiás, Mato Grosso, os parâmetros também são diferenciados no lago, tá? Não em aquário, onde você tem uma facilidade para adequar os parâmetros. Então, como que você vai ter acesso a todas as informações, entendeu? De cada região que vem o peixe? O próprio disco, né? Hoje existem criadores de discos que estão fazendo a reprodução do disco num pH um pouco mais alcalino, entendeu? Então, ligeiramente, né? Ligeiramente, quando eu falo alcalino, não é alcalino de ciclídeo, tá, gente? Mas um pH um pouco mais alcalino. Então a gente entende que assim, uma faixa de pH entre 6,8 a 7,2 é o ideal. É uma faixa curta. Que se de repente o aquarista gostar, você imagina o seguinte, ele vem aqui na loja, eu tenho uma carabandeira aqui que ele está num pH 6,6, 6,4. É um pH ácido, bem ácido, inclusive, certo? Aí o cliente está no aquário, o aquário está na casa dele, está num pH 7,2. Os extremos não é assim, nesse momento legal. E o peixe ele não vai ficar na loja por muito tempo. Então, essa faixa é uma faixa curta. Entendeu? Então a gente costuma sempre manter nessa variação aí. E a gente também, vamos dizer, na parte de disco, tá? Então tem o disco selvagem que não adianta, o pH dele já é ácido, entendeu? Não tem como ele mais ácido. Você pega um híbrido, você consegue até você criar ele um pH ligeiramente alcalino. Então o que acontece? Depende muito da espécie, né, André? Não pode ser para todos, né, a mesma coisa, mas peixes comuns, normais, sempre num parâmetro 7,0 é o ideal, entendeu? Até parece que tem pessoas aí, né? Não tenho certeza, estão criando Oscar no pH, prefere ter o pH alcalino, Sim. Deixar o pH alcalino. Tem um amigo nosso também, então enfim, então você tem que respeitar, ele consegue ter qualidade, sucesso, peixe saudável num pH ligeiramente alcalino. Até para quem vai montar um aquário, né, conhecer bastante a fauna que quer ter ali no aquário, com relação a essa questão de pH. Porque, por exemplo, hoje eu fiz TP aqui no aquário, né? A água que sai da torneira aqui, o pH sai 6,8. Mas aqui próximo, aqui da minha região, já tem uma cidade que o pH é 8. Sim, já é o oposto, né? Sim. Então acaba variando bastante. E às vezes a pessoa vai colocar um peixe ali que ela vai ter um certo problema para ficar sempre mantendo aquele pH sempre adequado para o peixe, né? Eu posso também fazer um adendo aí, André, porque é o seguinte, no ano tem a época da estiagem, o pH sempre fica mais ácido. Na época da chuva o pH sobe, então ele também
ele altera também com a água da rua, que nós recebemos aqui em Campinas, que é da Sanasa. Então, o que acontece? Ele tem uma alteração, não é um pH que é constante, ou melhor, não tem a constância no pH. Então, dependendo da época do ano, você tem diferenças do pH. Entendeu? Então, sempre pensar nisso, também nessa parte, né? Olha, a próxima pergunta aqui diz assim, na verdade, a pessoa que viu a pergunta quer saber se os peixes eles são alimentados no mesmo dia que ele chega na loja ou se é alimentado no dia seguinte. É o seguinte, No André. dia seguinte, dificilmente o peixe ele vai se alimentar no mesmo dia. Isso aqui na loja e também quando o aquarista leva o peixe para casa, tá? Então, dificilmente ele vai comer no mesmo dia. A gente costuma alimentar no dia seguinte. Primeiro, depois de acompanhar, ver direito como que ele se comporta, né? Se ele está apto para ser vendido, tudo. Aí sim a gente entra com a alimentação, a gente sempre faz um blend, tá? A gente trabalha aqui com várias rações. De manhã uma alimentação, à tarde outra. A gente costuma usar muita artêmia aqui também. A gente costuma usar artêmia congelada, Blood Worms. A gente usa aqui também Tubifex também. A gente gosta de usar para alguns peixes. Patê, Entendeu? Oi? patê. Patezinho também. Enfim, a gente gosta de fazer esse blend aí para que tenha um pouco de sucesso aí nos peixes. Na qualidade dos peixes, né? A nossa próxima pergunta diz assim, é correto vender o peixe no mesmo dia que ele chega na loja, fornecedor? A consciência de cada um, André. Eu acredito que isso é uma coisa que cada um tem que fazer uma pergunta para cada lojista. Eu geralmente a gente recomenda não comprar os peixes, porque na maioria das lojas não tem quarentena. Então, uma pergunta assim, não tem como se identificar todos os peixes, entendeu, que chegou para que não venda. A gente recomenda não, a gente sabe nossos peixes que vêm no dia, a gente faz o possível para não vender. Mas Entendeu? se o cliente, por conta em risco, se não, eu quero levar, a gente explica, né? A gente fala, ela acabou de chegar. Não, eu quero levar, ok. Né? Aí é uma conduta do aquarista. Mas a gente sempre E outra coisa é visível quando o peixe está. Ele vai, como eu falei, quando for adquirir um peixe, você vai ver ali, né? O comportamento dele, mesmo estando no saco, você vai olhar, você vai ver se está cauda fechada, se tem algum parasita, enfim. E tem outro detalhe, tá, André? Por isso que eu falo de novo, voltando lá para quando você compra o peixe de empresas que vem com nota fiscal, GTA, já está descansado, foi quarentenado. Não estamos vendendo um peixe coletado, coloca na bateria e vende. A gente compra um peixe que já passou pela quarentena, que houve um transporte. Como o cliente e que ele fez o transporte, entendeu? Por isso que eu recomendo que também faça a sua quarentena. Porque ele já foi a maior parte dos peixes que a gente recebe quarentenado. Por isso que a gente compra de empresas que para não ter esse tipo de problema e ter uma pequena mortalidade aí de peixes. Acho que deu para entender um pouco aí, né, André? Sim. Eu tenho uma pergunta, mas assim, com relação a essa questão da manutenção, né, da TPA em si. E depois eu vou explicar o porquê da pergunta. Essa questão da TPA dos aquários, né, nas baterias, vocês fazem durante o funcionamento normal da loja ou quando fecha e recomenda que se faça com a loja aberta ou depois que fecha a loja? Por quê? Porque eu já vi clientes entrar na loja que o proprietário está ali fazendo a manutenção, né, dos aquários, e o chão está molhado, e o cliente acaba a cair e se machucar. Entende? Ô, André, funciona assim. Tá? Nós fazemos a TPA em funcionamento porque tem cliente que ele gosta de saber o seu processo. Sim. Agora, deixar o chão molhado, aí vai do lojista. A falta de senso do lojista. A gente sempre trabalha com pelo menos 1 ou 2 rodos com pano sempre secando se houver um pouco de água. Eu acho que se tiver algum aí dos nossos clientes na live, ele vai provavelmente poder falar. Falar com propriedade. Salvo assim, algumas pouquíssimas exceções, mas a gente toma muito cuidado com isso. Outra coisa, você fazer uma TPA, tá um pouco
úmido, chegou um cliente, a gente seca para poder atender, a gente para, E não a gente continua. Não continua com a TPA. E muita gente quer saber o processo, para ver, porque se você também não mostra como você faz, e também não tem como ele entender como é uma TPA e se realmente você faz. Isso aí foi uma coisa polêmica. Há muitos anos atrás, teve uma importadora, não vou falar o nome, que numa das palestras ele falou que era inadmissível você fazer uma TPA em funcionamento da loja. Eu vejo o seguinte, sabe, André? Nós temos aqui um limite de clientes que vêm por dia. A gente escolhe dias de menor movimento, tá? Que geralmente é terça-feira. Jamais fazemos uma TPA no sábado, que é impossível muitas vezes você transitar na loja. Então tem um monte de detalhes para você acrescentar nessa pergunta que você fez, tá? Então ele é feito geralmente em dia que não tem movimento. Quando tem, é fácil para você administrar ali o chão para não tá seco, entendeu? Graças a Deus nunca tivemos um acidente de alguém escorregar, porque a gente já automaticamente seca, mas é muito legal que o cliente ele participa para ver como que funciona uma TPA. Tudo depende de como você vai conduzir o seu processo na sua loja. E ontem mesmo teve a situação de um cliente, falou assim, tá fazendo TPA? Eu falei assim, esse lado ninguém mostra, né? Às vezes o pessoal não mostra. Sim, tem que fazer a TPA, gente. Não existe um pozinho mágico que você coloca lá no aquário e tá tudo lindo. Não, tem que fazer. Na verdade, vai mais dessa questão do lojista, né? Dos cuidados, dos detalhes ali, independente se passa funcionando ou não. Então, mas... então, deixa eu voltar. Então, essa importadora, ele falou que estão, né, e ela ficou 6 meses aberto, com toda a regra, né, certo, que tem que ser assim, assim, assado, no fim não deu certo. Então, eu acho que é assim, você tem que respeitar o seu cliente, você tem que ter um carinho especial por ele e tentar evitar ao máximo possível de acontecer esse tipo de situações aí que não fique legal e desagrade o cliente, tá bom? Então, eu acredito que se você seguir nessa pegada aí de você manter o chão seco e tudo mais, não tem problema nenhum. São cuidados que a gente tem que ter. Isso é para consciência, vida, né? Para a vida. Isso vai receber uma visita em casa, o chão tá todo cheio de água ali, então a gente tem que ter esse bom senso também. Olha, tem um recadinho aqui para vocês, tá? O Marcelo César disse assim, ó, o peixe-leão está saltando e amanhã vou aí para pegar o sal da Red Sea, pois o pH está 7,5. Está muito baixo, os peixes estão sentindo. Recadinho para vocês. Tem que corrigir, doutor Marcelo. Doutor Marcelo, ele é assim, uma pessoa que ele é um cliente novo da loja, mas percebemos que ele, a família dele, tá? Que ele vem com a esposa e com o filho. São pessoas do bem. Eles adquiriram um Lion Fish anão, tá? Que nós adquirimos de uma importadora com nota fiscal, GTA, tudo certinho. Não sei, parece que agora vai ser, não vai conseguir importar mais peixes, mas ele conseguiu pegar esse peixe, ficou na loja mais ou menos 6 meses, então mais do que uma quarentena. Ele ficou apaixonado pelo peixe. A gente ia até montar um aquário para ele e ele levou esse peixe e que faça muito, né? Seja feliz, né? Seja feliz. Trazer muita felicidade aí para ele. Para ele, que ele tem um belo de um peixe, cara, que é fascinante, gente. É um peixe maravilhoso para você ter ele dentro de um aquário. E não soltar no mar, né? Para acontecer o que está acontecendo aí. Bom, encerramos as nossas perguntas, mas agora eu quero abrir o espaço aqui na live, dedicar esse momento para vocês, primeiramente, falar, né, com relação à loja, com relação ao trabalho de vocês, e na sequência vocês falarem, né, deixar uma dica aí, um conselho, para quem tem esse pensamento de um dia abrir uma loja de aquarismo, né, contribuir aí também com o crescimento, com o desenvolvimento do hobby. Fique à vontade. Pessoal, seja muito bem-vindo. Falta lojas com compromisso, né, de dar o seu melhor. Vem assim, porque é muito gostoso, é gratificante você atender pessoas, né? Você trabalhar com produtos e animais é muito gostoso, é uma coisa satisfatória. Você cria uma responsabilidade muito fora da curva aí.
que eu posso dizer para você? É gratificante no que a gente trabalha. Não consigo me ver numa outra profissão hoje ou abrindo um outro negócio. E só agradecer a todos que contribuem, né? Amigos, clientes, as pessoas que estão em prol do hobby, todo mundo fazendo a sua parte. Tem tanta gente boa aí divulgando, né? Passando informações excelentes aí, para que a gente sempre consiga, né, melhorar mais aí o nosso hobby. Sim, claro, com certeza. Isso, pessoal, Aquário é isso. Para quem conhece, sabe como a gente trabalha, como a gente conduz, né, tudo isso. Não é fácil, temos desafios diariamente aqui na loja, somos só nós dois. Então, assim, é prazeroso, a gente gosta de estar aqui, a gente sente... Respira o ar, né? Todo dia que a gente fala, Sim, a gente respira a aquarifilia, o hobby do aquarismo, como eu tenho certeza que tem vários que fazem a mesma coisa. E para vocês é gratificante que, de repente, que não são daqui de Campinas, de outro estado, outra região, enfim, procurem lojas, né? Vão conhecer lojas, né? Olha, muita reputação no Google também, No a avaliação sim, com certeza. ajuda demais, André. Não adianta falar que isso é uma loja legal se você tem uma reputação ruim, Exatamente. Tá? Então, o que acontece? Sempre vai ter um espírito de porco, alguém que vai colocar lá alguma coisa negativa, mas é tão pequeno esse tipo de pessoas que você vê assim, a parte maior contribui sempre positivo, sabe? A pessoa sempre dá um depoimento do que ela realmente passou pela loja. Ela relata, né, qual foi a experiência dela na loja, se foi positiva, se não foi, enfim. Cliente, então, isso é muito importante. Cliente que chegou às 6 horas, às vezes, você acha que não vai atender, e você dá uma atenção, ela fica aí 1 hora e a pessoa relata. Nossa, é muito bacana isso daí. Essas coisas que movem a gente para sempre tentar melhorar um pouco mais. Acreditar no que você faz, respeitar os animais e as pessoas, e principalmente, né, as amizades que você faz, é muito importante. E outra coisa, gente, valorize o seu importador. Se não tiver uma empresa que vende uma coisa boa para você, você não vai ter como vender uma coisa boa para o seu cliente. Então, respeita, valoriza o seu importador para você dar o melhor para o seu cliente. Sim, é um ciclo. Isso é um ciclo. É um dilema da gente aqui na loja. Então é isso, a gente agradece a todos os clientes que vêm, que acabam às vezes se tornando até amigos, a gente Exatamente. acaba tendo, né, uma relação, assim, bem bacana. Hoje nós temos aqui a presença da Adriana e o Júnior, que criamos uma amizade tão grande, sendo sempre juntos, sempre acompanhando, e a nossa trajetória está sempre também aí ajudando. Enfim, a gente agradece essas pessoas, né? Tem outros também, mas eles são fora da curva. Os nossos filhos se dão bem, né? Então é muito bacana isso daí. E é isso. O aquarismo é isso. Que estão aqui, né? Eu vi que o Edir Malaquias está sempre aqui também, todo sábado ele está aqui praticamente, o Edir Malaquias. Ah, sim. Ele comentou que sábado vai estar aqui. Lembrando também, gente, de sábado a gente tem um café da manhã aí super especial para os aquaristas conversarem, trocarem experiências, né? Falar sobre uma situação que aconteceu. Então, isso também é um diferencial que a gente tenta ali fazer para vocês, né, que frequentam aqui a loja. É muito legal. E o ano que vem vai ter novidade, tá? Vamos ter um espaço para poder ter um encontro dos clientes aqui, tá? Todos os aquaristas que quiserem vir se encontrar de cidade, vão ter um espaço ao lado aqui que possa ter um espaço para trocar informações, fazer amizades, colegas, né? Enfim, se der tudo certo, está já programado para o ano que vem. Sim, a gente já está nos planos. Com o Paixão até que passou aí, nós vamos fazer também um encontro dos aquaristas aqui em Campinas. Acho que é o terceiro, né? Vai ser o terceiro ou quarto. Terceiro ou quarto. Se eu não me engano, acho que vai ser em fevereiro. Eu vou sair aqui da Bahia, vou bater um papo também. Seja muito bem-vindo. Bom, pessoal, muito obrigado, tá? E para quem quer conhecer a loja de vocês aí, o endereço?
A gente está aqui em Campinas, na rua João Stannis, no bairro Taquaral, pessoal. É só colocar ali no Google, tem um mapinha certinho, vai parar aqui na porta da loja. Outro detalhe, a gente geralmente mantém a porta fechada, tocou a campainha e a gente está aqui dentro. Que a bateria, a gente está sempre mexendo nos peixes, né? A gente deixa fechado. Tocou a campainha e a gente está aqui. Segunda a sexta, das 8h30 às 18h e ao sábado, das 8h30 às 13h. Bom, pessoal, muito obrigado mais uma vez pela participação nessa live bem legal e bem esclarecedora. Gostei demais da presença de vocês aqui. Agradeço muito por ter aceitado, né, o convite. Só me resta mesmo desejar uma ótima noite a todos vocês. Sucesso aí no projeto de vocês na loja. Que tudo venha dar sempre certo. Nós também agradecemos ao convite seu, de todo mundo que participou, que teve aí seu tempo ouvindo a gente. Muito obrigado mesmo, tá? De coração. E é isso aí, André. Qualquer coisa, precisar, chame, estaremos de novo aqui numa nova oportunidade aí. Tá certo, então. Uma ótima noite a todos vocês. Pessoal, boa noite a todos. E até a próxima. Até a próxima. Até. Valeu! Valeu! Valeu!